Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CFcast, podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima. Ao meu lado, eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje vamos falar sobre fluxo de caixa positivo, como nós devemos fazer ali a gestão inicial desse tão desejado fluxo de caixa. E como forma de complementar, né, a gente já vem gravando uma série de vídeos sobre fluxo de caixa negativo. Uma das coisas que a gente também entende como difíceis de serem gerenciadas é o fluxo de caixa positivo. Então, primeiramente, por que seria difícil fazer uma gestão de fluxo de caixa positivo, sendo que teoricamente seria o momento ali em que você mais teria dinheiro ou condições para estar no melhor momento do seu negócio? Eu acho que às vezes nem o pessoal deve entender como é, né, o fluxo de caixa positivo. Acho que é só sobrar dinheiro e acredito que isso por si só já favoreça essa dinâmica, né? Então eu acredito que definir o fluxo de caixa positivo nesse momento seria o mais recomendado, né, Bruno? Dar início a essa tratativa, o fluxo de caixa negativo seria quando na sua empresa está faltando dinheiro e isso vai gerando uma espécie de bola de neve negativa em que falta dinheiro hoje, amanhã falta mais dinheiro ainda, aquela falta inicialmente, aquele pequeno atraso vai se tornando em dívidas atrasadas de fato, que você não conseguiu pagar e daqui a pouco você está com uma bola de neve tão grande, os juros ele vai piorando a sua situação, multas. Então, no caso de um fluxo de caixa positivo, definir um fluxo de caixa positivo, primeiramente, você não tem como considerar que seu fluxo de caixa está positivo se você tem dívidas. Então, a gente está considerando aqui um caso em que uma empresa não tem dívidas. Então, se você tem dívidas, na verdade, o seu primeiro passo seria pagar as dívidas, seria sair do fluxo de caixa negativo. Dívidas atrasadas, né? Dívidas Você fala. atrasadas, é. Claro, eu não estou levando em consideração dívidas negociadas. Por exemplo, se você tinha uma dívida impagável que você negociou, negociei em 60 vezes, 48 vezes, não sei. Essa dívida aí, ela tá no teu fluxo de caixa, já tá programada nas tuas despesas mensais a serem pagas em 48, 60 vezes. Então, essa dívida aí, beleza, já se tornou parte de uma negociação que você tem na sua categoria empréstimos e negociações aí a serem pagas. Não é dessa dívida que eu tô falando, mas sim uma dívida não paga, de fato, inadimplente. Aí, considerando que você já resolveu todas essas broncas, aí sim, você não tem nenhuma dívida, tá tudo correto na sua empresa, já tá tudo, o que tinha já foi negociado, você agora passa a ter todos os dias na sua empresa uma crescente sobra de dinheiro. Então, nesse momento, você pode suspeitar que está começando um possível fluxo caixa positivo. Quais os riscos? Primeiro, quando você começa a ter um fluxo caixa positivo, muitas das vezes, quando você está acabando de sair de um momento de terrível fluxo caixa negativo, pode ser que seja apenas um descasamento. Ou seja, de fato você não tem um fluxo caixa positivo. Então, como definir que você tem um fluxo caixa positivo? No caso, esse momento de descasamento que você fala é a falsa ilusão, né, de que você tem um fluxo de caixa positivo. Exatamente, seria... Você tem um fluxo caixa positivo hoje, um exemplo em números, está sobrando hoje na sua empresa 10 mil reais. Aí você acha que está com um fluxo caixa positivo. Porém, daqui a uma semana, 15 dias, você tem um ponto de quebra, você tem um dia em que está faltando 10, talvez até mais de 10 mil reais, tá faltando 15 mil reais. Então, aqueles 10 mil que você tem positivo ali na sua conta, na verdade, ele só vai estar temporariamente até chegar aquele dia daquela dívida e depois vai zerar o seu fluxo de caixa de novo. Talvez até fique negativo se a sua dívida for maior do que o que você conseguiu acumular positivo. Sim. Então, esse descasamento é extremamente perigoso, porque ilude as pessoas. A gente já passou por isso, inclusive. Uhum. A gente já passou por fluxo de caixa negativo, conseguiu
temporariamente sair desse fluxo de caixa negativo, mas em alguns momentos a gente descobriu que era, na verdade, um descasamento. Não é que a gente estava com fluxo de caixa positivo, mas, por exemplo, a gente estava com fluxo de caixa positivo temporariamente por conta da conjuntura das nossas receitas e despesas, por Isso, às exemplo. vezes é até questão de final de semana, né, Bruno? Juntava, digamos assim, de repente, a venda do final de semana, e aí no iniciozinho da semana seguinte a gente tinha um valor, né, significativo, e naquele dia o fluxo de caixa estava positivo, né? Então, é essa coisa da gente se ater ao período, né? A gente estabelecer um tempo, de fato, né, para que a gente entenda a dinâmica da empresa, a constância dos processos, né, para dizer, ó, a tendência disso aqui mudar é difícil, né? A tendência desse cenário que estamos vivendo hoje mudar vai ser muito difícil mudar. Então, estabelecer esse período, digamos assim, de saúde financeira na loja, né, na empresa, é crucial para que você determine ali um fluxo de caixa positivo. Porque, como você falou, hoje está tudo ok, mas depois de amanhã, ou sei lá, terça-feira que vem, enfim, mesmo que a gente acumule todos os dias de fluxo de caixa positivo, chegando lá não vai ter como a gente quebrar esse ponto de quebra, né? Então, definir esse período, Bruno, que eu acredito que você vai falar um pouco sobre isso, né? Da gente olhar para a nossa empresa e entender que há ali uma dinâmica que precisa ser fixa, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa que muitas vezes demanda até mesmo de tecnologia, né? Para que você tenha um respaldo na futurologia da sua empresa, né? Então, é uma base de dados que você precisa ter, obviamente sistemática, né? Para que você analise esses dados, né? E possa de fato estabelecer um trajeto, né? Claro que muitas coisas podem acontecer, né? Compras podem ser realizadas, mas assim, você precisa ter, de certa maneira, uma previsão, né? Então, você tem que ter um sistema legal, primeira coisa, né? Para que você possa determinar esse tempo de análise de saúde na sua empresa. Para quem talvez tenha caído de paraquedas aqui nesse podcast sem nem ter assistido os vídeos anteriores de fluxo de caixa, nem entender o contexto do que é que a gente está falando, é só explicar um pouquinho do cenário. A gente está considerando uma empresa que não tenha capital de giro formado, ou seja, a gente não está considerando o cara que tem o dinheiro para comprar toda a mercadoria à vista. É o cara que depende do crédito. E ele está acabando de sair do fluxo caixa negativo. Ou seja, ele nem sabe se de fato está com fluxo caixa positivo ou não. E está começando a ver o dinheiro sobrar e não sabe o que fazer. Está com medo de voltar para o fluxo caixa negativo. Não tem bens que pudesse se desfazer, por exemplo, para investir ainda mais no seu negócio. Muitas das vezes é dependente do crédito dos seus fornecedores, que é um risco a mais para o seu negócio também, que você precisa do crédito. Se você perder o crédito, você consegue... vou comprar tudo à vista agora. Não consegue. Então não tem o capital de giro. Porque se você conseguisse, então é um outro cenário, não é o que a gente está tratando aqui. Então, nessas condições, imagine que você tem uma empresa, não tem o dinheiro para comprar, então você depende do crédito. Mas agora, mesmo trabalhando no sistema de crédito, você começou a colher os primeiros frutos, né? Isso, que Começou a geralmente sobrar dinheiro. começa com um dia de fluxo caixa positivo, aí no outro você tem uma quebra, né? E assim vai. Porque você vem de uma temporada negativo, 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 né? Pelo menos é assim, tende a ser assim o percurso, a trajetória, né? E aí você vem de repente um dia com fluxo caixa positivo, uma temporadazinha ali de dias negativos e vai mesclando até realmente você estabelecer o período, como eu conversei anteriormente, né? De vários dias seguidos de fluxo caixa positivo, sem essa quebra que você citou. Então, é ideal que haja essa organização para estabelecer o tempo. Geralmente, quanto tempo, né? Assim, quanto tempo você precisaria ter de fluxo de caixa positivo para definir que você tem um fluxo de caixa positivo e saiu do período de fluxo de caixa negativo, né? Por que a gente está falando sobre isso? As atitudes a serem tomadas quando você tem um fluxo de caixa negativo são muito diferentes das atitudes a serem tomadas quando você tem um fluxo de caixa positivo.
num momento de fluxo de caixa negativo, a gente até comentou em podcasts passados, você está numa zona de guerra ali. Então você está fazendo com que a sua empresa ela entre no modo sobrevivência. Racionalização de recursos. Racionalização, corta despesa, corta comissões, corta investimento em tudo quanto poderia ser útil para a sua empresa, mas no momento o principal é a sua empresa sobreviver, ela não morrer definitivamente quando você está um fluxo de caixa negativo. Já num cenário de fluxo de caixa positivo, é bem diferente. E aí, o grande problema é quando de fato você pode definir meu fluxo de caixa está positivo. Isso pode variar de empresa para empresa, porém, baseado empiricamente, né, na nossa experiência, e que a gente já vivenciou vários descasamentos de fluxo de caixa, né? Eu consigo afirmar que, pelo menos numa empresa como a nossa, que tem um prazo médio de compra dos fornecedores de 30 dias, que tem um prazo de pagamento dos clientes à vista, então a gente recebe tudo em tempo real, né? Mesmo no vendas de crédito, a gente recebe instantaneamente. Então, no nosso caso, esse tempo precisa ser pelo menos de 30 dias, de um mês. Aí, por quê? Como o nosso prazo médio de pagamento é de 30 dias, então o nosso fluxo de caixa fica em média, ele pode ficar, na verdade, em média negativo até 30 dias. Porque como é que ele iria ficar negativo em 40 dias se eu não tenho prazo para pagamento de 40 dias? Aí eu nem tenho nada para eu pagar daqui a 40 dias, porque eu não compro com esse prazo. Claro, tem exceções, tem fornecedores até com prazos mais longos, mas assim, na média, a maioria das mercadorias e a maioria dos fornecedores é 30 dias. Então, no nosso caso, se você vê que já está há mais de 30 dias consecutivos com fluxo de caixa positivo, e quando eu digo fluxo de caixa positivo, não significa que todos os dias sobrou cada vez mais dinheiro e nenhum dia teve ponto de quebra, não. No meio podem haver pontos de quebra também. Aí é até um pouco estranho isso que eu estou dizendo, mas é assim. Por exemplo, todos os dias você vem numa crescente de fluxo de caixa positivo. Teve um dia que faltou, por exemplo, 10 mil reais. Porém, naquele dia você já tinha 130 mil reais de fluxo de caixa positivo. Desceu para 120. Mas no outro dia passou para 140. E assim foi, subindo sucessivamente seu fluxo de caixa, ficando cada dia mais positivo ao longo de vários dias. Você consegue, após um período de 30 dias, por exemplo, ir olhando sempre o fluxo de caixa, a sua futurologia, né? Os seus próximos 30 dias, no nosso caso. Se o seu prazo médio de pagamento é 45 dias, então olha os próximos 45, porque pode ser que nos 45 tenha algum dia absurdo lá com um ponto de quebra gigante. Ou Mas 15 dias, né? dentro do seu prazo médio de pagamento. Pronto. O seu prazo médio de pagamento dos seus fornecedores seria o prazo a ser analisado do seu fluxo de caixa. Isso, até porque se a gente pensa em um tempo realmente longo, né, a gente pensa num fluxo de caixa ali que você de repente já poderia lançar mão de expansão, né, da sua empresa. Então não é preciso que seja tão longo assim, né? Então realmente estabelecer esse tempo que você falou, ele é crucial para que você possa ali delegar medidas, né, que a gente vai trazer aqui algumas medidas iniciais, né, a serem estabelecidas. Então, nesse primeiro momento, Bruno, eu acredito que as pessoas, elas tendem a ficar receosas, né, porque elas já vêm de uma onda negativa, em que você tinha que racionalizar recursos a todo momento, né, e de repente você se vê na possibilidade de entrar na chuva e se molhar, né? Mas aí é justamente nesse momento que faz você continuar nessa onda nessa onda positiva, né? Em que se está construindo recursos para se sair desse fluxo de caixa negativo ou voltar, que eu acredito que é o pior cenário, né? É você deixar de estabelecer ali alguma medida realmente efetiva para manter a saúde da sua empresa e voltar atrás, né? Então você sentiu o gostinho e não soube realmente degustar. Mas aí eu gostaria que você trouxesse, Bruno, assim, o que fazer nesse primeiro momento,
de cara, percebeu, estabeleceu o tempo, ok. Vi que a minha empresa está com fluxo de caixa positivo. O que é que eu faço nesse primeiro momento? No primeiro momento, o que eu faria, e indico que outras pessoas também façam, é nada. Aí, como assim nada, né? Parece idiotice que eu tô falando, mas tem um pouco de sentido. Não é nada no sentido de. Tem total sentido, na verdade. Não é nada no sentido de realmente ficar sem fazer nada, parar no tempo, mas de fato não mude nada do que você já está fazendo. Não crie novas despesas. Aí, como assim? Você acabou de sair de um fluxo de caixa negativo. Então, você vinha em um ciclo de juros, multa, absurdos. Você saiu de um cheque especial, de uma dívida de cartão de crédito, conseguiu algumas negociações que lhe beneficiaram muito no processo. E agora, seu fluxo de caixa começou a ficar positivo. O que você faz? Ah, tá positivo, vou gastar com isso, vou investir naquilo, vou comprar isso, vou arriscar comprar. E se brincar, tira o dinheiro em bolsa, né? Porque a gente sabe que muitos empresários, principalmente os microempresários, ainda tem essa coisa do ego, de você misturar o particular, né? A sua vida pessoal com a empresa, então vira ali pessoa física e pessoa jurídica, né? E você acaba retirando, né? Achando que agora que chegou o tempo da bonança, vamos pegar aqui meus dividendos, né? E investir na minha pessoa física, comprar uma casa, quitar, sei lá, um automóvel, enfim. Ou seja, uma coisa que não tem realmente um impacto na empresa, né, Bruno? Eu até tive uma conversa essa semana com um dono de uma pizzaria. Conversa rápida, mas ele estava falando a insatisfação dele do negócio, atualmente, da pizzaria dele. Ele já tem a pizzaria há mais de 15 anos. Então, é uma pizzaria antiga, pizzaria grande, uma pizzaria que já vendeu muito mais do que vende hoje, ou seja, está em decadência, né, na verdade. Ela veio decrescendo. Segundo o empresário, ele me comentou que o negócio dele está em decadência. Ele acredita que por conta da concorrência ser desleal, por conta de N motivos do ramo dele, do negócio dele. Porém, ele disse que comentou algo que ficou marcado. Ele disse assim: ó, pizzaria é um negócio que dá dinheiro. E ele disse, comentando, né, que no passado já chegou a pagar todas as despesas do mês dele e sobrar limpo de lucro líquido ali para ele R$ 10.000. E ele pegar todo esse dinheiro, juntar, comprar uma casa. Pegar o dinheiro ao longo de vários meses, né? Juntar, comprar um carro. Pegar todo o dinheiro, juntar. Aí, hoje, o negócio dele tá em uma decadência tão forte que ele quer repassar. Ele quer ou falir, abrir falência no negócio, ou repassar o negócio, mas não tá mais querendo continuar no negócio. Então, ele já viveu, e ele comenta em números, né? Os R$ 10.000 que ele comentou, um fluxo de caixa positivo. O problema talvez tenha sido o que fazer no momento de fluxo de caixa positivo. Exatamente. E a gente verifica que muitas pessoas engessam, né, o dinheiro. Então, você está tendo ali o recurso, né, e você muitas vezes resolve, seja investir na pessoa física ou até mesmo na própria empresa, mas investindo de uma forma errada, né, uma forma que não vai fazer com que haja a multiplicação ali do que você conseguiu adquirir. Então, a infraestrutura, né, Bruno, eu acredito que a gente até vivenciou isso na nossa empresa, ela, ela é benéfica, é claro, a gente tem que analisar esse ponto, né? Em termos de gestão de estoque, em termos de organização, em termos de atrair mais clientes para dentro da nossa empresa, né? De fazer com que os clientes que nós atendemos sejam realmente estejam satisfeitos, né? Mas a infraestrutura, ela tem esse potencial de injetar o teu recurso. Então, nesse momento em que você está saindo do fluxo de caixa negativo e conseguiu o seu período ali já estabelecido, né, com um recurso já te favorecendo, não é bom que você invista em infraestrutura nesse momento, embora a gente saiba que seja algo que muitas vezes a empresa precisa, né? Então,
por exemplo, a gente sabe da necessidade muitas vezes em investir, por exemplo, em carrinhos de compras, né? Muitas vezes eles quebram, por exemplo. Então, isso aí gera um transtorno. Mas no momento em que a gente está saindo desse cenário de fluxo de caixa negativo, será que vale a pena mesmo a gente comprar, né? Qual vai ser o retorno financeiro que isso vai estar me proporcionando em termos de multiplicação? Exatamente. Uma das coisas que eu levo em consideração é, tipo, você tá no fluxo de caixa negativo, aí vamos supor, passou 30 dias, você descobre que já faz mais de 30 dias, você tá com fluxo de caixa positivo. Aí, o que é que você pode fazer? Aí, uma das primeiras coisas que eu indico que você faça é, de fato, acumule patrimônio. Passe um período acumulando. Aí, por quê? Primeiro, porque, assim, você precisa de uma reserva e essa reserva, de fato, por exemplo, na pessoa física, muita gente comenta sobre a reserva de emergência, que seria um período ali de 6 a 12 meses da sua despesa mensal. No caso da empresa, seria a mesma coisa, só que a diferença é que é muito mais difícil você conseguir, por exemplo, acumular 12 meses do seu custo da sua empresa. Porque já não são valores baixos como o da pessoa física. Normalmente a empresa já tem um custo, um valor muito mais alto. E geralmente o que você consegue gerar de fluxo de caixa positivo em relação ao total da sua despesa é baixo. Ou seja, você pode até acumular, mas isso vai demorar. Mas mesmo assim, não desestimule, continue. Aí acumule o equivalente a o seu pelo menos um mês de custo da sua empresa. Aí não é um mês do seu faturamento necessariamente, porém, tipo, tenha uma reserva de fato. Porque uma certeza que você pode ter na vida é que imprevistos acontecem. E quando eles acontecerem, o seu fluxo de caixa vai voltar a ficar negativo. Então, um equipamento importante seu pode quebrar. Pode ser uma quebra que você consiga consertar e o conserto é caro, ou pode ser uma perda total ali que você vai ter que comprar outro que é pior ainda. Existem muitas formas de imprevistos, né? Até coisas assim do meio ambiente em geral, como incêndio, inundações, vários tipos de catástrofes que podem acontecer. Mas de fato, você tem que estar preparado. Aí, quando você perceber que não, de fato eu já tenho uma reserva que me dá segurança, me deixa dormir tranquilo, agora sim eu vou passar para uma segunda fase. Essa questão de você acumular patrimônio, né, envolve até mesmo a questão de compra de produtos. Porque, muitos empresários, eles pensam da seguinte maneira: vou deixar de aproveitar agora, no momento que eu conseguir criar um recurso, eu vou deixar de aproveitar uma mega promoção ali de produtos, por exemplo, da minha curva A, né, que eu sei que eu vou conseguir multiplicar o meu fluxo de caixa positivo até então, e aí é que entra, né, justamente essa questão, não é hora de você, multiplicar, né, é hora de você realmente criar um período de estabilidade, né, sentir de fato essa onda positiva, que eu falei anteriormente, e construir a saúde financeira da tua empresa, né. Por mais que haja uma oferta sedutora, né, no mercado para que você compre produtos, né, que fazem você ter uma lucratividade melhor, dependendo ali, claro, do preço de compra, mas não é o momento de você arriscar, né. A gente já falou aqui em alguns podcasts anteriores dessa sagacidade que muitos empresários têm, né, de muitas vezes, dar margem, assim, ao ímpeto que eles têm de aproveitar as megas ofertas e promoções. Mas nesse momento é hora de acumular patrimônio, né? Por um período que você determinar e você julgar baseado em dados concretos da sua empresa, certo? Você promover ali esse período de saúde na sua empresa. Quando você está diante de um período de fluxo de caixa positivo, já fez a sua reserva ali, você já tem, digamos que um pouco de capital guardado para que você consiga, de fato, teve um ponto de quebra, eu consigo cobrir. Teve um imprevisto, eu consigo cobrir. Tipo, eu não vou voltar a ter fluxo de caixa negativo
por causa disso. Aí sim, você começou a acumular fluxo de caixa positivo além da sua reserva. Então, além da reserva, você ainda está acumulando. Aí o que fazer com esse fluxo de caixa positivo, né? Você simplesmente, uma das formas de você fazer isso é, de fato, você passar a aproveitar oportunidades do mercado dentro do seu core business, né? Dentro da sua área de atuação, dentro do seu foco, do seu nicho de mercado. Aí, por exemplo, como você comentou, produtos da sua curva A, itens que você já trabalha e que é forte. Eu particularmente não indico que você chegue para o seu fornecedor, a depender do caso, é claro, e perca um possível crédito pedindo a ele para passar a comprar à vista. Aí por quê? Normalmente, vamos lá, você tem 30 dias para pagar o seu fornecedor. De repente, se você pede ao fornecedor, eu quero comprar agora à vista, qual é o menor preço? Aí ele vai lhe dar 10% de desconto, por exemplo. Você passa a comprar à vista com 10% de desconto. Você aumentou, possivelmente ali, o seu lucro em 10%. Só que tem outros possíveis problemas. Primeiro, se você já estava comprando no prazo e passou a comprar à vista, você vai deixar o seu fluxo de caixa mais negativo. Então, mesmo que ele esteja positivo no momento, ele pode ser que ou se torne menos positivo ou até negativo no futuro. Porque você não vai ter mais aquele prazo para pagar aquela mercadoria. Segundo, quando você escolhe ter um pagamento à vista, você perde o crédito atual que você tem e possivelmente no futuro, se você voltar a ter fluxo de caixa negativo e precisar do crédito, vamos supor que você já está com fluxo de caixa negativo, já está com dívidas atrasadas de novo, aí você pede o crédito. Aí eles olham lá, o teu score tá baixo, o teu Serasa não tá legal, não libera mais o crédito para você. Ou seja, você causou a sua própria destruição. Tipo, eu não indico que a pessoa passe a comprar à vista do fornecedor que já compra no prazo, mesmo comprando mais barato. Porém, há casos e casos. Por exemplo, quando você tem fornecedores que hoje não conseguem comprar, ou no momento de fluxo de caixa negativo, não conseguia comprar naquele fornecedor, justamente por não ter dinheiro para abrir o crédito, que é abrir o crédito. A maioria dos fornecedores atualmente, eles liberam o prazo após um número de compras à vista. Como assim? Alguns são 3 primeiras compras à vista, outros são 6 meses de compras à vista, alguns já chegaram a nos liberar o crédito após 2 anos de compra à vista. Teve uma empresa que foi o pior caso, né? 2 anos a gente passou comprando à vista, depois o fornecedor abriu o crédito. Se você consegue ir lá naquele fornecedor e bancar a abertura do crédito à vista, não, eu vou comprar à vista agora, porque eu sei praticamente que é um investimento. Talvez daqui a 3 meses, 3 compras, o fornecedor vai lá e libera o meu crédito. Talvez para você aproveitar esse momento de fluxo de caixa positivo nesse primeiro momento para fazer isso, lhe ajude até no futuro. Porque vamos supor, o dinheiro, se você banca lá 10 mil reais em compras daquele fornecedor à vista. Aí esses 10 mil depois podem integrar-se ao seu fluxo de caixa positivo, ao invés de se tornar um fluxo de caixa negativo para você. Porque daqui mais algum tempo aquele fornecedor pode abrir o crédito e te dar 30 dias para pagar também, por exemplo, ou mais. Então, é uma forma de você tornar no futuro o seu fluxo de caixa mais positivo, investindo, né, abrindo o crédito de novos fornecedores. Como a gente veio de baixo, né, veio do zero, inicialmente quando a gente começou não tinha crédito em nenhum fornecedor. Até porque é uma empresa nova, uma empresa com menos de 2 anos, que é o período que a maioria das empresas fecham. O CNPJ recente, na época, né? Quando a gente começou, ninguém dá crédito. Então, a única forma da gente começar foi feita, a gente começou. Bancar o fornecedor durante um período de tempo, você começa comprando à vista. Depois, no futuro, após um período de trabalho à vista, ele termina acreditando em você e lhe dá o prazo, lhe dá o crédito.
Você não precisa ter capital para abrir ou bancar todos os fornecedores de uma única vez. Às vezes, vamos supor, você só tem 10 mil reais. Então, você trabalha só um fornecedor. E vai lá comprando a mercadoria e tal. Passa 3 meses, por exemplo, aí libera o teu crédito. Aí você passa a comprar no prazo e pega os 10 mil que você comprava à vista e já passa a comprar outro fornecedor. Essa escolha também, ela precisa ser bem estratégica também, né, Bruno? Porque não é baseado apenas na sua vontade de vender determinado produto, né? Não nesse momento. A gente está falando do momento em que você está saindo fluxo caixa negativo, você está experimentando a bonança ali, né? Eu não estou falando do momento em que você já está decolando pensando em expandir, não. Mas nesse momentozinho de deliberação, você precisa ter estratégia para saber qual produto você vai optar, né, em fazer essa escolha de fato. Então, é um produto que vai ampliar o mix dos teus clientes, né? Que vai fidelizar ainda mais o teu cliente, que é aquele produto que o teu cliente está pedindo, né? Ou é de fato algum produto que você sempre teve vontade de trabalhar e que de repente você acha que vai ter ali uma maior competitividade, né, com relação aos teus concorrentes, né? Eu digo isso porque de repente você pode fazer ali uma compra significativa, né? E de repente teu produto empancar na prateleira e você voltar a ter um fluxo de caixa negativo. Então, essa escolha, ela precisa ser muito deliberada, né? Muito bem raciocinada. Inclusive, já aconteceu com a gente também, né? Uhum. É assim, muitas das vezes um produto que você gosta não necessariamente é um produto que você vai conseguir vender. Por exemplo, às vezes você gosta de um produto que tem uma qualidade extraordinária, porém ele é mais caro um pouco. Você tem a coragem ali para pagar aquele produto, se não, eu gosto, eu pago mais caro. Mas não quer dizer que todo mundo tenha essa mesma vontade de comprar um produto mais caro com a qualidade melhor. Às vezes a maioria dos seus clientes querem um produto mais barato, uma qualidade um pouco menor, mas que atende à necessidade. Então, você não está trabalhando para atender às suas necessidades, está trabalhando para atender a necessidade do seu cliente. Então, de fato, nesse momento, jamais arrisque o seu capital numa mercadoria que você, de fato, não tenha certeza absoluta que você consegue vender e vender num prazo específico, mesmo sendo à vista. E geralmente é assim, exemplo, eu vou comprar no prazo, quantos dias eu tenho de prazo? Eu tenho 14 dias para pagar essa mercadoria, então eu só vou comprar o suficiente para 14 dias. Mas quando é à vista, vamos supor, você tem dinheiro para comprar qualquer quantidade à vista. Eu tenho 20 mil reais para comprar essa mercadoria. Você vai lá, compra os 20 mil. Sim, mas você comprou mercadoria para passar quanto tempo? Um ano vendendo, tá entendendo? Exato. Tem que tomar esse cuidado. Você tem que comprar também se baseando na sua venda semanal. Como se você estivesse no fluxo caixa negativo. Exato, porque vem justamente a ideia da bola de neve, né? Então, quanto mais positivo o seu fluxo de caixa está, né, mais ele tende a ficar. Da mesma maneira, o fluxo de caixa é negativo, né? Então, não adianta, por mais que você faça ali um pedido de, sei lá, de algum produto que você sabe que está num preço muito bom, mas você compra para muitos meses, né? Você estoca esse produto, qual vai ser o impacto que você vai sentir da lucratividade dele no seu fluxo de caixa? Absolutamente nenhum, né, daquele produto específico. Então, é você trabalhar medidas neste momento de transição que façam com que haja realmente uma progressão geométrica, né, ou de preferência até mesmo exponencial. E nunca comprar produtos fora do seu core business, né? Do seu negócio principal. Inclusive, um erro recente que a gente cometeu, por exemplo, no momento desse vídeo aqui, né, que a gente está gravando, faz pouco tempo que houve a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E uma das repercussões a nível Brasil, Catástrofe, perdão, das enchentes, tá, gente? das enchentes, das inundações. Isso. E uma das repercussões a nível Brasil foi o arroz. Isso. O arroz, de uma hora para outra, ele subiu muito de preço. E ele subiu tanto que impressionou, assim. Tava a maioria dos supermercados colocando limitação para arroz. Você só pode levar até tantos quilos, até um fardo, até 5 fardos. Isso aqui em Pernambuco, né? A gente é do interior de Pernambuco, cidade de Caruaru, e já estava tendo essa racionalização, né? É muita dificuldade, o produto
mais do que triplicou de preço em alguns lugares. E, assim, todo mundo falava só uma coisa: quem tiver arroz é rei agora. Aí, naquele momento, por exemplo, a gente tava com o fluxo de caixa positivo. Aí eu disse: arroz não é o nosso foco principal, né? Não é um produto da nossa curva A, né? Acredito que é da nossa curva C, aí Sei. já é um item que vende bem menos. Então eu disse: rapaz, eu vou arriscar e vou comprar o arroz. Comprei o arroz, faixa de... Aí, tá na faixa de R$ 8. Uma semana depois, R$ 7. Mais uma semana, R$ 5. E continua a baixar. Aí, sim, provavelmente era apenas uma especulação momentânea. Então, talvez realmente no início tenha tido uma falta, tenha tido uma procura muito grande. O pessoal achou que ia acabar. É especulação. O mundo achou que arroz ia faltar de vez. E de repente, não. O arroz tá lá, tem arroz para todo mundo. E o arroz voltou a baixar. Era só especulação mesmo. E uma forte especulação. Acho que mais do que triplicou o valor. Inicialmente. Aí eu olhei assim, vê, é um investimento, sim. De fato, poderia continuar a subir, mas foi um péssimo investimento naquele momento. Porque fora do nosso negócio principal, é um tipo de produto que investi errado. Aí, como a gente ainda tinha um fluxo de caixa muito mais positivo, afetou, mas afetou pouco. Mas se eu tivesse comprado, sei lá, muito mais do que eu comprei, porque eu comprei, arrisquei, mas arrisquei bem pouquinho. Comprei algo que não fazia muita diferença no nosso fluxo de caixa positivo naquele momento. Então, comprei lá um pouquinho daquele arroz e se eu vou testar para ver o que acontece. Consegui, né, que já estava difícil conseguir o arroz. E não deu certo esse tipo de investimento. Então, se eu tivesse arriscado tudo, todo o fluxo de caixa que eu tinha em arroz, hoje a gente tinha destruído a metade do fluxo de caixa positivo que a gente tinha. Praticamente, porque é um negócio que a gente compra a R$ 8 e só consegue vender a R$ 5 agora, R$ 4 e pouquinho. Aí é um risco você investir fora da sua área de expertise, né? Do seu principal foco, do produto que você tem 100% de segurança de trabalhar, de vender. Então, não adianta especular, não adianta achar que é a única oportunidade da sua vida, comprar aquele mega produto numa mega promoção. Então, assim, primeiro, não é só você, todo mundo tá vendo o mercado, todo mundo compra, todo mundo também tem acesso ao produto. Então, não acho que você é a melhor empresa do mundo para comprar alguma coisa. Então, a oportunidade também, ela não é única. Tipo, vem a oportunidade hoje, às vezes vem uma melhor amanhã, ou não também. Mas, de fato, quando você for escolher um produto, vou comprar um produto, mesmo sendo à vista, não interessa se é à vista, se é no prazo, mas principalmente os que você for comprar à vista. Não saia daquilo que você já é forte para comprar arriscando outros produtos. Não é esse o objetivo. Vai comprar à vista, vou comprar um produto à vista, que seja a estratégia para abrir um fornecedor ou até mesmo, de fato, apenas para aumentar o seu mix de produtos. O meu cliente precisa de um produto que eu não tenho como comprar hoje, não tenho acesso, só existe aquele fornecedor e ele só vende à vista. Então, eu vou lá, vou comprar aquele produto naquele fornecedor à vista, mas com o intuito de manter o meu cliente dentro da loja ou comprando esse mix de produtos que ajuda ele, do que de fato achando que aquilo é a única oportunidade que vai levantar a sua empresa por conta de alguma sazonalidade específica. Então, assim, se ater, né? Principalmente a gente tá na época de festas juninas, né? Aqui na cidade de Caruaru, que costuma ter festa o mês inteiro, né? Então a gente lida com a sazonalidade além de produtos, muitas vezes relacionados ao milho, né, Bruno? E que apresentam essa sazonalidade, né, que você falou, né? Mas não só, obviamente, nesse período, a gente tem vários outros ao longo do ano, a questão do bacalhau em tempos de Páscoa, né? Enfim, panetones na época ali do final do ano. Então é você realmente conter as emoções,
né? E agir com a razão, né? Agir sendo mais conservador realmente nesse aspecto, porque vale a pena, né? Você construir ali uma segurança, né? E uma estabilidade nesse momento de transição. Sazonalidades são responsáveis pela quebra de muitas empresas. Geralmente, os sazonais, por exemplo, de Natal, os fornecedores, alguns, né? Que normalmente dariam 30 dias para você comprar alguma coisa, eles dão 5 meses para você pagar, às vezes 6 meses de prazo de pagamento. Costuma acontecer muito com o Panetone, por exemplo. Você compra em agosto para poder Pagar em pagar janeiro. em final de janeiro. Isso. 6 meses de prazo. Aí você já fica assim, o maior prazo da minha vida. Pode mandar aí o máximo que puder de Panetone, eu vou virar um atacadista de Panetone. Aí primeiro, você esquece que não é só você que vende Panetone. Então todo mundo vai vender Panetone. Você não vai ter o menor preço do mercado, sempre existe uma rede maior. Geralmente, né? Mesmo que você se esforce para vender assim, de fato, você não deveria arriscar tudo, comprar uma quantidade absurda, porque termina acontecendo é que você, mesmo com prazo longo, termina se tornando um fluxo caixa negativo. Porque será que você consegue vender tudo? Pedi 10 carretas de panetone. Será que você consegue vender tudo dentro do prazo de 6 meses? Mas não se venceu. Mas passou o Natal, não vende mais não. E Não na mesma velocidade, o né? empreendedor, acho que no geral, assim, né, Bruno? Ele já é teimoso por natureza, né? Ele já tem aquele ímpeto de arriscar. E quando vê um concorrente vendendo um produto, ou pior, um cliente que chega comparando ele com um concorrente, eu acho que isso é meio que matá-lo, né? Aí já bate O ego. aquela vontade, não, eu vou comprar, né? Mas você tem que entender a sua singularidade, né? A sua dinâmica na sua empresa, né? E perceber que você precisa ter controle emocional, porque muitas vezes a compra, eu acredito que em 90% das vezes, se eu estiver errada, me engano, porque o comprador de fato é você. Mas depende muito desse controle emocional, porque veja, o vendedor sabe vender. Hoje em dia, um vendedor que não sabe vender perde seu emprego facilmente. Hoje as pessoas estão cada vez mais capacitadas. A gente tem exemplos, assim, que nós arrastamos, assim, na nossa mentalidade, né? De pessoas que realmente fazem a diferença no mercado. Então, veja, cliente comparando com concorrente, vendedores dispostos a vender com ofertas sedutoras, né? Você com fluxo de caixa positivo. É a faca e o queijo na mão, praticamente, né? Vai cometer grandes erros, né? Mas tenha controle emocional, né? E estabilidade. Seja um conservador, pelo menos nesse momento. Aí, assim, se você conseguiu passar pelo primeiro momento, acumulou a reserva, conseguiu entrar num segundo momento, abriu crédito depois de vários meses, né? Com vários fornecedores que você sempre quis trabalhar e não podia, por exemplo, porque não tinha o capital, mas agora tem. Conseguiu abrir o crédito naquele fornecedor depois de vários meses comprando à vista. Aquele crédito passou a se integrar ao seu fluxo caixa positivo e você não precisa mais comprar à vista aquele fornecedor, então aumentou 2 vezes o seu fluxo caixa positivo, porque você comprava 10 mil, os 10 mil que você todo mês comprava lá à vista, não precisa mais comprar, ficou na sua conta, e ainda os 10 mil de mercadoria vem, só que agora no prazo. Então se integrou ao seu fluxo caixa positivo e abrindo o crédito nesses fornecedores, no caso, você agora fortaleceu ainda mais a sua empresa, o fluxo caixa está muito mais positivo do que inicialmente. Aí sim, de fato, passando esse período, não tem mais praticamente nenhum fornecedor que eu precise abrir crédito, eu já estou estabilizado no mercado, tipo, tudo que eu quero comprar, eu consigo comprar. E agora, né? O que eu poderia fazer, avançar com esse fluxo caixa positivo? Aí, de fato, algumas considerações iniciais que a gente passou. No momento inicial mesmo, acabou de sair do fluxo caixa negativo, não faz algumas coisas, como investimento em infraestrutura, não gasta teu dinheiro com coisas se você não tem certeza absoluta que seu fluxo caixa vai permanecer positivo por muito tempo.
Até a gente tem uma situação que a gente tinha uma loja de aproximadamente 200 metros quadrados, que era a loja 1, a primeira loja que a gente abriu. Foi quando inicialmente a gente saiu do modelo distribuidora. A gente entregava as mercadorias nos clientes. Na época vendia no prazo. E mudou da água pro vinho abrindo uma loja. Parou de entregar e parou de trabalhar com prazo para poder trabalhar no modelo loja, que não funciona prazo no modelo loja. Ou pelo menos é muito difícil de funcionar. Aí eu cheguei que o modelo era exatamente o que eu procurava. Um excelente modelo de negócios e gostei muito. E o negócio à vista começou a desenvolver numa velocidade incrível. Dentro de um ano, a loja de 200 metros quadrados, que era gigante no início, passou a se tornar muito pequena. Tanto que a gente não tinha como receber todas as mercadorias que a gente tinha para receber. Então a maioria às vezes tinha que ficar esperando a gente arrumar a loja de um jeito, botar a mercadoria para cima e empurrar para caber as coisas que estavam chegando. Aí teve um período que a gente decidiu. Inclusive, quando a gente abriu a loja 1, né? Tava em lockdown. Foi em junho de 2020. E um ano depois, aproximadamente em maio a junho de 2021, tava em lockdown de novo. Então, as duas lojas a gente abriu no lockdown, né? Foi quando a gente decidiu ir para um ponto maior. Só que aí começou alguns problemas que a gente nunca tinha enfrentado. Quando a gente saiu da loja 1, a gente tinha chegado num ponto de limite, que é assim: quando o seu crescimento já chegou ao limite, a sua empresa, significa que praticamente você não tem mais aonde investir. Você não consegue investir em mercadoria porque não tem mais onde botar. Você não consegue investir em equipamento porque já tem o que precisa. Você não consegue investir em mais nada. Aí o excedente de fluxo de caixa positivo ele é acumulado apenas. Não tem nem o que fazer, é só acumular. Já chegou ao seu limite. Aí o problema foi que quando a gente chegou ao limite, a gente passou algum tempo acumulando ali ainda, até o ponto de que quando enxergou uma oportunidade lá da abertura da loja 2, a gente viu que dava para abrir uma loja que tinha 10 vezes o tamanho da loja atual que a gente tinha, de 200 metros quadrados, ia passar para 2.000 metros quadrados de área interna, fora os estacionamentos e tal. Aí foi algo assim que encheu os olhos. A gente meteu a cara, foi lá e fez. Aí eu lembro que a gente gastou tudo que tinha, gastou também todo o crédito bancário que conseguiu cerca de, acho que 20% do valor da obra foi crédito, conseguiu do banco, 80% do valor da obra foi capital próprio, e a gente gastou e gastou muito. E a gente detonou até o capital de giro, tipo, pegou o estoque, fez isso, reduziu o estoque para poder transformar a mercadoria em dinheiro e investir na infraestrutura. Aí gastou o que tinha e o que não tinha para poder fazer com que a estrutura da loja fosse montada. Então, Engessamos o tanto nosso a obra fluxo. quanto a obra foi gigante no caso, né? Demorou alguns meses, quanto tanto mão de obra quanto materiais, no caso da obra, né? Quanto os equipamentos, que impressionou, a gente não tinha noção de quanto daria o valor dos equipamentos, e foi muito maior do que a gente imaginava o valor. A gente se programava para gastar X, terminou gastando 3x do que se programou para gastar. Aí, no final de tudo, quando a gente inaugurou, o primeiro mês a gente terminou, isso foi outubro de 2021. A gente inaugurou 28 de outubro. Aí eu conto o primeiro mês, né? Primeiro mês que foi novembro, primeiro mês completo. A gente teve um faturamento menor do que a loja 1. Uma loja de 2.000 metros quadrados que a gente investiu tudo que tinha e que não tinha. No primeiro mês, deu um resultado em vendas menor do que uma loja de 200 metros quadrados que não tinha infraestrutura nenhuma quase. Aí a gente foi ao colapso, né? Aí assim, o que a gente fez, né? A gente fez o pior investimento da vida, porque a gente investiu
tudo o que podia, o que não podia, infraestrutura, para ter uma venda menor. Isso. E naquele momento a gente, além de fazer esse engessamento, né, na estrutura, na reforma, né, porque veio toda a parte de porta-pallets, né, e quem trabalha com esse setor sabe o investimento que é necessário em porta-pallets, em backlights, em freezers, em Câmaras câmeras frias. frias, em toda a parte de equipamento envolvendo, né, que foram 12 caixas que a gente abriu na época, né, com 12 computadores, fora os computadores dos escritórios. Fora todo esse investimento, a gente ainda teve obrigatoriamente que investir em contratação. A gente aumentou 4 vezes o nosso número de. 4 vezes não, mais, né? Porque tínhamos ali seis colaboradores e fomos para 40. Né? Então, foi ali 6 a 7 vezes a gente teve que aumentar o nosso quadro de colaboradores. Tanto para atender a questão dos turnos, né? Porque a gente começou a abrir turno noturno, né? Que antes a gente ia horário comercial já clássico, né? De 8 às 18. Mas como também angariar ali toda a estrutura. Não tinha como a gente continuar com 6 pessoas numa loja de 2.000 metros quadrados para Não dá atender. conta. Então a gente também teve que investir em colaboradores, né? E foi assim um investimento muito grande. Então a gente tinha um fluxo de caixa positivo que a gente vinha construindo e a gente detonou, né? Tanto em estrutura, né? E reforma, como também na parte de contratação, né, Bruno? E assim, o aprendizado que fica daquele momento é o seguinte: infraestrutura não aumenta a tua venda. Aí vou explicar o porquê é contraditório, digamos que incomum, mas na minha visão é o seguinte: a infraestrutura te permite organizar para que você consiga aumentar a sua venda. É diferente. Aí, o que foi que houve? A gente tinha uma loja de 200 metros quadrados e tinha uma venda. A gente foi para uma loja em que gastou praticamente tudo que a gente podia, o que não podia e até o crédito bancário todinho que a gente conseguiu para conseguir montar uma estrutura. Montou uma boa loja, uma infraestrutura legal, inaugurou uma loja 10 vezes maior. E quando a gente fez isso, a gente vendeu menos do que a primeira loja. E o que eu aprendi, o que eu entendi, logo no primeiro mês foi: tem algo errado. E eu entendi que exatamente isso que estou falando a vocês. Infraestrutura não aumenta a venda. Você ir para uma loja 10 vezes maior, que foi o que a gente fez, não aumenta a venda. Ah, mas é claro que aumenta. Você está dizendo que uma lojinha vai vender igual a um lojão. No nosso caso, na verdade, a lojinha vendia mais do que o lojão. Aí, o que houve, na verdade, foi: a gente investiu tudo que podia na infraestrutura, mas não investiu em marketing na inauguração, ou investiu muito pouco na parte de marketing. Não teve capital de giro, ou não sobrou dinheiro para a gente investir no produto, que é muito importante. A gente inaugurou a loja com pouco produto. Até tinha produto, mas não era aquilo que era o nosso core business, não era o nosso principal produto, o centro do nosso negócio, o mais forte. Exemplo, na época, eu acho que os principais itens eram frango, mussarela, calabresa, fiambre, presunto, mortadela. Aí, Alguns exemplos. nesses itens, a gente não tinha volume, não tinha atacado, não tinha muito, porque a gente não tinha dinheiro para comprar aquele produto na quantidade que a gente precisava para trabalhar. Então, esses itens começaram a faltar. Os clientes iam na loja, não tinha. E a gente não tinha capital de giro para comprar, por exemplo, aquela mercadoria à vista. Na época, a gente não tinha limite para comprar a quantidade que precisava. Aí começou a comprar outros itens, tipo biscoito e outros itens, salgadinho, que não venderam, tipo, não estavam dentro do nosso negócio principal, que é food service. Então a gente começou a arriscar em muitas outras áreas que não deram certo. A nossa área principal de venda, nossos principais produtos, estavam faltando, estávamos falhando com os clientes. A gente se mudou e a maioria dos clientes não sabia que a gente tinha se mudado, então a gente não fez um trabalho excelente de divulgação dessa mudança.
dessa inauguração, desse lançamento da nova loja e tal. Então, infraestrutura por si só, tipo, você fazer uma grande loja, você fazer uma sede, uma loja sede enorme, gastar muito dinheiro, a infraestrutura em si, ela não vende. Ela ajuda a impressionar, e você impressionando, às vezes, convence de que você tem um preço baixo, de fato. Ela ajuda a você organizar para permitir o crescimento. Então, se você tem um único caixa, você não vai conseguir vender um valor muito grande. Mas se você tem 10 caixas, mesmo que você não use agora, mas você tem como crescer de 1 para 2, para 3, para 4, até usar os 10 caixas quando precisar. Montar uma equipe e começar a trabalhar. Se você, exemplo, tem uma câmara fria grande, você consegue armazenar mercadoria refrigerada ou congelada numa quantidade bem maior do que quem não tem. Mas a câmara fria não vende. Não é a câmara fria que vai aumentar o dobro da sua venda. Tipo, não existe isso. Você, tem uma câmara fria que cabe 200 toneladas de mercadoria. Por causa disso eu vou vender 200 toneladas. Não. Tipo, o time de vendas, o marketing, tem que fazer um trabalho extraordinário para conseguir vender essa mercadoria. Que é o que a gente falhou na época, né? Exatamente. E além de ter essa questão do desfoque que foi dado, né, na época, a gente acabou não tendo um olhar voltado para a nossa curva A, que foi o que realmente nos consolidou no mercado, né, e olhar para outros produtos, isso nos fragilizou até certo ponto, né, Bruno? Mas assim, essa história que você diz, a gente ter, sim, uma postura conservadora de realmente construir patrimônio, evitando gastos com reforma, com manutenção, né? Com compras ali de produtos, com contratações e até mesmo demissões, né? Isso é válido ressaltar. Às vezes você diz, eita, agora entrou dinheiro no meu caixa, agora eu vou começar a demitir realmente algumas pessoas que realmente não estão não tem mais o que fazer, né? Depois de todos o passo a passo que deve ser feito, não tem como. Então, mesmo assim, você ainda não deve começar a tomar essas medidas de demissão, né? Isso aí vem depois, né? Eu acredito que hoje, né, a gente conseguiu trazer para vocês um pouco sobre essa gestão inicial do fluxo de caixa positivo, tá? Mas a nossa intenção, de fato, é perpetuar, né, esse nosso diálogo em um próximo episódio, em um outro podcast. E acredito que o que fica para mim, Bruno, pelo menos como insight desse nosso encontro, realmente é o controle emocional, sabe? É você realmente saber até onde você tem que ir. Entender que você pode estar vivendo, sim, um momento de ascensão, né? Mas que não é ser negativo, né? Não é realmente pensar que, dessa forma eu vou ser pessimista. Não, mas é você ser uma pessoa competente e responsável baseado em fatos verídicos do que você tem ali dentro da sua empresa. Então, é você ter controle emocional. Nesse momento, segura a onda. Essa eu acho que seria a frase, assim, o insight para mim desse nosso encontro. E para você, o que seria? Tem um filme, eu não lembro agora como é o título do filme, mas é de basquete, no caso, que tem uma fala de um dos jogadores que ficou na minha cabeça, que tem um pouco a ver com o que a gente tá comentando aqui, que não é o medo de errar o que mais me deixa preocupado, mas sim o medo de ser poderoso além da conta. Então, não é o fluxo caixa negativo, adaptando aí, né? O que mais me dá medo é o medo de errar quando o fluxo caixa estiver positivo. Mais ou menos isso, adaptando para essa realidade do fluxo de caixa. E isso é real. Tipo, sempre que o fluxo de caixa está positivo e você vem saindo de um fluxo de caixa negativo, o empresário fica com medo de voltar a ter o fluxo de caixa negativo. E o mais importante é evite extravagâncias. Tipo, não faça nada de diferente do que você já está fazendo que passou a gerar um fluxo de caixa positivo. Então, você vinha num ritmo de saída do fluxo de caixa negativo. Continue
continue nas mesmas estratégias de tornar o fluxo de caixa mais positivo, mais positivo, mais positivo. Porque dessa forma você vai conseguir performar muito melhor no seu negócio. Então é isso, queridos. Muito obrigado por mais uma audiência. Foi um prazer estar com vocês. E siga-nos nas redes sociais. Temos o @ no nosso Instagram do cfcast.caruarufrios. Temos também o @ da Caruaru Frios, né, que é a nossa empresa, e os nossos perfis pessoais. brunolima.cf no Instagram. E o meu @Verônica Liliane Lima. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.